Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Albuquerque, sou engenheiro eletricista. Bem-vindo a essa disciplina de Circuitos Elétricos 2 no módulo 3. Então nós acreditamos sempre no seu potencial e desejamos sucesso na sua formação profissional. Nessa aula de hoje, nós iremos estudar o método de análise de circuitos e peço que nas nossas aulas estejam munidos aí de papel, caneta e calculadora para que, se tiverem dúvida, vocês possam postar lá nos fóruns de cada aula. Após a análise do comportamento de circuitos que vimos anteriormente, neste caso agora iremos abordar a metodologia de análise de circuito como Thevenin, superposição e Norton. Metodologias de análise de circuitos. Nesse capítulo, aprenderemos alguns métodos importantes de análise de circuitos elétricos, todos baseados em teoremas e nos principais fundamentos da eletricidade. O primeiro método que iremos ver é o seguinte: o método de superposição, ou seja, o teorema da superposição, que é baseado no teorema da superposição e efeitos e se aplica nos casos em que desejamos analisar o comportamento elétrico da tensão e corrente num dispositivo ou ramo de um circuito sem precisar determinar as tensões e correntes nos demais, ok? O teorema da superposição serve para ser aplicado em circuito onde temos mais de uma fonte de tensão ou corrente, ou ainda uma condição mista entre fontes. Então, o teorema da superposição serve para ser aplicado em circuito onde temos mais de uma fonte de tensão ou corrente. Onde mais de uma fonte de tensão ou corrente, porque lá no circuito simples a gente já viu que temos as condições, análise de divisor de corrente, de análise de lei das malhas, da lei nodal, e aí isso aqui serve como mais uma opção, mas para aplicar a lei das malhas ou lei nodal lá em circuitos onde tem duas fontes fica mais complicado. Então essas condições de superposição, Thevenin e Norton, servem para auxiliar melhor na condição. Então é ainda uma condição mista entre fonte, onde queremos saber aí a corrente que circula em um determinado ramo deste circuito. Esse teorema da superposição estabelece que em qualquer circuito linear bilateral, que é uma condição de duas fontes ou fontes diferentes, fonte de corrente ou fonte de tensão, contendo uma ou mais fontes. Corrente em qualquer ramo do circuito é a soma algébrica das correntes que seriam causadoras para cada fonte individualmente, substituindo-se as demais por sua resistência interna. Então veja só, no próximo passo que a gente vai trabalhar, vimos que a dificuldade aumenta quando aumentamos o número de fontes. E neste caso utilizamos os teoremas que iremos aprender aqui, facilitará muito na solução dos mesmos. Veja só, galera, nós temos aqui um circuito elétrico formado por vários bipolos, ou seja, duas fontes, tá? Então nós temos uma fonte 1, uma fonte E2. O efeito causado pelos geradores num determinado ramo, ou seja, o que é um ramo aqui? É isso aqui, ó. Nós temos um ramo, outro ramo e outro ramo. Neste exemplo, nós temos 3 ramos. É equivalente à soma algébrica dos efeitos causados por cada gerador individualmente, eliminados os efeitos dos demais. Ou seja, galera, isso aqui para a gente aplicar o teorema da superposição, o que ele está querendo dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: onde a gente quer trabalhar? Aplicar, por exemplo, vamos supor que eu estou querendo a tensão em cima desse resistor, só que eu tenho duas fontes, como é que eu vou fazer isso? Se fosse uma malha só, eu calcularia a corrente nessa malha, e através da tensão e da queda de tensão, a gente descobriria qual que seria a tensão em cima desse resistor. E assim vice-versa para essa outra malha aqui. Só que neste caso aqui não. Neste caso, o teorema da superposição estabelece o seguinte: esse slide aqui é o mais importante para você poder entender o que eu vou fazer mais para frente nos exercícios. A gente vai querer saber qual o efeito dessa fonte E2 em cima do resistor RX e qual o efeito da fonte E1
em cima do resistor Rx. Para isso, nós vamos aplicar algumas condições que nós vamos ver agora. Num circuito elétrico, formado aí por vários bipólares lineares, o efeito causado pelos geradores num determinado ramo ou bipolo equivalente, a soma algébrica de todos os efeitos causados por cada gerador individualmente, eliminados aí os efeitos dos demais. Veja como é fácil a gente interpretar essa situação. Para eliminar o efeito causado num circuito por um gerador de tensão, ele deve ser substituído por um circuito. Preste atenção, nós temos aqui uma fonte de tensão, onde nós vamos substituir por um curto, tá? Ou seja, um jump aqui, ó, desse circuito. Então quer dizer que essa fonte aqui nós vamos substituir por um curto. É como se a gente eliminasse a fonte substituindo ela por um curto. Isso vai nos facilitar demais nos próximos exemplos. Tá? Esse método é tão bacana que um princípio de transformação de fontes facilita demais a solução de problemas e deve ficar bem atento a essas condições. Veja como fica. Bom, para eliminar o efeito causado num circuito por um gerador de tensão, nós temos aqui um gerador de tensão, ele deve ser substituído por um curto-circuito. Ou seja, nós temos aqui a função de um curto, ou seja, o que é um curto? É um fio, tá, gente? É um jump. Vamos supor que tem um resistor aqui, ó. A corrente circulará por esse curto, é a finalidade dele, tá? Então, o que eu acabei de traduzir aqui, então? Traduzindo que essa fonte vai ser substituída por um curto, um circuito, onde nós vamos aplicar, vamos tirar a fonte e vamos substituir por um curto, tá? É muito interessante essa aplicação. Veja como é que vai ficar nos próximos passos. Da mesma forma que fizemos para a fonte de tensão, dá para fazer com a fonte de corrente. Veja como, tá? Nós temos aqui uma fonte de corrente. Talvez vocês não saibam o que é uma fonte de corrente ainda. É uma fonte que, na verdade, a fonte de corrente tem lá no laboratório um sistema que gera uma corrente elétrica no circuito. Então, para eliminar o efeito causado no circuito por um gerador de corrente, neste caso, ele deve ser substituído por um circuito aberto. Ó, lá na fonte de tensão, nós substituímos por um curto, tá? Agora aqui na fonte de corrente, nós vamos substituir por um circuito aberto. Então agora nós temos uma fonte de corrente aqui do circuito. Nós vamos substituir esse circuito por um circuito aberto, tá? Ou seja, gente, circuito aberto não circula corrente elétrica. A gente está substituindo uma fonte, o efeito que a gente vai fazer nele, com um circuito aberto. Então, vamos eliminar algumas situações de ter corrente circulando por este ramo. Tá? Para eliminar o efeito causado num circuito por um gerador de corrente, ele deve ser substituído, então, por um circuito aberto. Então, nós vimos aí que trabalhamos aí com a fonte de tensão e a fonte de corrente, e nessa aplicação nós montamos aí os dois exemplos, tá? Bom, com o nosso entendimento até aqui, vamos colocar isso em prática. Veja só como fica. Exemplo 1. Calcular a corrente do ramo AB. Onde está o ramo AB? Então nós temos aqui, ó, a identificação, o ponto A e o ponto B. Aqui é o nosso ramo AB, tá? Nós temos que ver qual é a corrente que passa por esse ramo, ou qual a tensão. Vamos dimensionar as duas formas. Então nós vamos primeiramente verificar o que essa fonte E1 contribui de tensão Vx1 nesse resistor. E o que essa fonte de tensão E2 contribui com a tensão em cima, que nós vamos calcular como Vx2. Então a primeira etapa é calcular a contribuição de cada fonte sobre o resistor de 8 ohms. Assim fazeremos aí um passo a passo. Veja só como fica. Solução do problema. Aplicando um curto na fonte E2, nós vamos ter aqui, ó, aplicando um curto na fonte E2, que é de 15 volts, nós vimos que tinha uma fonte de tensão aqui. A gente aplicou um curto, a gente substituiu por um curto nesse elemento. Ou seja, vamos ver somente o que essa fonte contribui
de tensão em cima desse resistor. Então o primeiro passo é esse. Mas antes de fazer esse passo, a gente precisa saber reduzir esse circuito para que seja um circuito bem simples, para a gente calcular através de divisor de corrente ou divisor de tensão qual que é a corrente que vai passar por esse resistor. A gente pode aplicar direto aqui já o divisor de tensão, né? Desde que esse cara aqui, ó, eles estejam em série, não é isso? Como que a gente sabe se ele está em série? Já vimos isso aí. Então, ó, uma das formas de trabalhar isso é seguindo a corrente. A corrente chega no nó, ela se divide em duas correntes. Então, essa corrente, se ela não se dividiu, significa que 3 e 6 estão em série. Então, nós vamos ter uma resistência de 9. E outra resistência aqui de 8, tá? E essa aqui é de 9, que a gente somou 6 mais 3. E aqui nós temos 5 e 2, que não nos interessa no momento. Mas se como a gente não tem a corrente elétrica, a gente vai ter que fazer alguns passos a mais para resolver esse problema. Bom, então reduzimos o circuito, chamamos o paralelo entre 9, que é o resistor de 6 mais 3, em paralelo com 8. Todo mundo viu que esses dois resistores aí, ó, 8 em paralelo com 9, vai nos dar um equivalente a RA. A gente está chamando de RA. Então, a expressão de fazer esse cálculo, nós vamos chamar a expressão total, vai ser o resistor 5. Ó, como é que a gente equaciona, faz essa equação todinha desse problema, somente da resistência total do circuito, com uma equação simplificada. Então, nós vimos aqui, ó, que 6 e 3 estão em série, que estão em paralelo com 8, que está em série com 5 e com 2. Então, 6 e 3 está em série, que está em paralelo com 8, que está em série com 5 e está em série com 2, tá? Ou seja, o resultado dos dois, né, gente? Então, dado isso, nós chegamos a uma certa condição, ó. O RA que a gente está calculando, ele é o produto de 8 com 9, que é a resistência equivalente desse ramo, do R resistência 8 com resistência 9 sobre o somatório das duas. Então, 9 vezes 8 sobre 9 mais 8 vai dar uma resistência equivalente de 4,23 ohms. Logo, a resistência total, porque o principal problema nosso aqui era esse paralelo aqui, ó. Esse paralelo aqui virou quanto? 4,23. Se a gente já sabe que deu 4,23, então a gente pode agora calcular a resistência total. Então, o R5 é quanto? 5 ohms. Esse paralelo aqui dá 4,23. Mais 2, então total, a resistência total desse circuito vista pela fonte 1 equivale a 11,23. Preste atenção nesse caso, gente. Bem bacana essa parte onde a gente está aplicando. Agora, no próximo passo, como a gente já encontrou a resistência total do circuito, 11,23 ohms, nós vamos agora determinar a corrente elétrica que circula por esse circuito total. Então, como já temos que a resistência total é 11,23 e temos que a fonte é de 12 volts, a gente acha que a corrente total vai ser, a fonte é de 20 volts, tá? Um erro de digitação aqui. 20 por 11,23 vai dar 1,78 amperes. Então, a corrente circulante aí é de 11,78 amperes. Agora, nesse passo aqui, aplicaremos a condição da fonte E1 no ramo AB. Nós já sabemos que a corrente que sai daqui dessa fonte é de 1,78 amperes. Então, a gente pode aplicar o divisor de corrente, que a gente já vai encontrar o valor da corrente, só que da contribuição da fonte E1. Não é o resultado final ainda, e sim somente para fonte 1. Então, aplicando o divisor de corrente, nesse nó, nós vamos ver o seguinte, ó, o resistor oposto. Então, esses dois resistores aqui vai dar um resistor como se fosse de 9 ohms. Então, tem uma corrente vindo para cá, que a gente chamou de I9, e uma corrente que vindo para cá, chamada I8, tá? Essa corrente, então, como é que calcula a corrente que só vem para o ramo que é de interesse nosso? É o resistor oposto, ou seja, 9, sobre o somatório dos dois,
ou seja, 8 mais 9, vezes a corrente que chega no nó. Qual que é a corrente que chega no nó? 1,78. Fazendo isso, nós vemos que a corrente que passa por resistor 8, de 8 ohms, é de 0,94 amperes. Tá? Então, nós podemos aí aplicar outra forma, então, já que ficou mais difícil assim, a gente pode aplicar a equação mais simplificada para quem não entendeu aí. Então, vai chegar nos mesmos valores lá, tá? Portanto, o final aí, ó, a corrente que passa no resistor de 8 ohms é de 0,94. Aplicando a primeira lei de Ohm aí, ó, você vê que a tensão em cima do resistor X1 é a corrente que passa por ele vezes a resistência dele. Ou seja, a corrente é 0,94, a resistência é de 8, então quer dizer que daqueles 20 volts lá, 7,52 volts está no resistor de 8 ohms aqui. Ou seja, qual que é a ideia nossa aqui, gente? A ideia é que nesse resistor de 8 ohms tem 7,52 volts. E qual que é a corrente que desce aqui? 0,94 amperes, tá ok? Não sei se deu para vocês entenderem, mas foi os passos que a gente fez aqui, realizou, aplicando a primeira lei de Ohm e a divisor de corrente. Lembrando que nós estamos resolvendo o método teorema da superposição, onde nós estamos aplicando qual é a contribuição dessa fonte E1 sobre isso. Então, nós já temos que é de 7,52 volts. Então, nós já sabemos o Vx1, que é 7,52 volts, tá? Ou 0,94 amperes. No próximo passo agora, nós aplicamos então a primeira lei de Ohm, né? E vimos aí que a contribuição da fonte 1 foi de 7,52 volts ou Ix1 de 0,94 amperes, tá ok? Vamos agora determinar qual que é a contribuição da fonte 2. Então veja como é que fica. Da mesma forma que fizemos na primeira condição da fonte 1, iremos fazer a mesma coisa para a fonte E2 e ver que essa fonte contribui para o ramo AB. Então, da mesma forma que nós fizemos lá para a fonte 1, agora nós estamos fazendo o quê? Aplicando um curto, porque é uma fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, era um circuito aberto. Como é uma fonte de tensão, nós aplicamos um curto no circuito na fonte E1. Agora iremos trabalhar qual é a contribuição dessa fonte E2 no resistor de 8 ohms. Veja como fica nos próximos passos, tá? Da mesma forma que nós encontramos lá a resistência equivalente, não é a mesma coisa, pode ser que mude. Então, vocês vão notar aqui, para vocês não decorar, que a resistência equivalente agora do circuito, ó, isso aqui vai virar uma resistência, que nós vamos chamar de R, de um RA, um RB, um R qualquer, tá? Que vai estar em paralelo com 8 ohms. E a corrente agora sai nesse sentido, e ela desce aqui e vai outra corrente para lá. Então, veja só como que é a análise. Nós vimos ali, ó, que a corrente total é igual 5 mais 2, ó, 5 mais 2 em paralelo com 8, mais 6, mais 3. Então, é como se eu saísse da fonte aqui, ó, 6, aí eu encontrei um paralelismo desses dois aqui, ó, que é 5 mais 2 em paralelo com 8. Aí depois, mais 3. Isso que eu fiz. Então, foi os passos. Se você seguir a corrente, ela sempre te levará por um caminho bom, né? Ou seja, ela te guiará para o caminho certo das coisas aí. Então, o que eu fiz aqui, ó, para a gente adaptar a nossa equação, para vocês visualizarem melhor, então, ó, a corrente chegou 6, aí chegou aqui, tem um paralelo entre 8 e 7, aí somado mais 3. É isso que a gente fez. Então, isso aqui, ó, eu vou somar 5 mais 2 em paralelo com 8. Isso aqui, nós vamos calcular a parte, somar com 6 mais 3. Se você fizer o paralelo entre 7 e 8, o que é 7 e 8? É uma resistência B. É 7 vezes 8 sobre 7 mais 8. Vocês vão chegar em 3,73 ohms. Aí, somado a 6 mais 3, chega na resistência total vista pela fonte 2
de 12,73. Lembra lá na fonte 1? Deu 11,23. Então é diferente, não quer dizer que é igual, tá? Então aplicando agora, já que a gente tem a fonte 2, nós temos como dimensionar a corrente I total 2 aqui, ó. I total 2 vai ser 15 dividido por 12,73, que vai chegar em 1,17 amperes, tá ok? Veja como fica a solução a seguir, então. Então, aplicando a contribuição da fonte E2 ao ramo AB, que neste caso aplicaremos o divisor de corrente no ramo AB para encontrar a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms. Então, ó, nós já sabemos que a corrente que passa aqui, ó, que a corrente que vem aqui é de 1,17. Como que a gente encontrou essa corrente? 15 dividido por 12, pela resistência equivalente do anterior, que foi 12,73 lá. Tá? Então, se você pegar que a corrente que está entrando nesse ramo é o ramo oposto, que é o ramo oposto, que é o R relacionado a 7, ou seja, ramo 7, que quer dizer o quê? O somatório de 2 mais 5 sobre o somatório desses dois ramos, vezes a corrente que está entrando no nó, que é de 1,17 amperes. Aí a gente chega numa corrente de 0,55 amperes. Ou seja, lá no primeiro deu uma corrente, nesse aqui está dando outra corrente, tá? Então, no ramo 2, nesse ramo de 8, nós podemos fazer do modo menos simplificado aqui, ó, a gente vai verificar 5 mais 2 em série sobre 8 mais 5 mais 2. Vezes a corrente nodal, a gente chega aí em 0,55 amperes, tá? Veja como a gente vai fazer agora para resolver no próximo passo aqui, ó. Aplicando, então, a primeira lei de Ohm para descobrir a contribuição da fonte E2, ou seja, o que ela contribui para esse ramo AB, que no caso foi de 4,4 volts. Como a gente encontrou esses 4,4 volts? Então, nós sabemos que a corrente deu 0,55 amperes. Então, qual que é a tensão vista aqui? Ó? Eu pego o multímetro, coloco aqui ó, e meço a tensão em cima. Então, é a corrente que passa por ele, vezes a resistência dele. A corrente que passou por ele foi a corrente de contribuição da fonte E2, vezes a resistência dele, que no caso. Corrente de 0,55 vezes 8, 4,4 volts. Tá? Bom, e assim nós temos aí a contribuição das duas fontes. Agora analisaremos as duas contribuições das duas fontes, ou seja, da fonte E1 e da fonte E2. Nós vimos o seguinte, a fonte E1 contribuiu com 0,94 amperes. A fonte E2 contribuiu com 0,55 amperes. Ou seja, qual que é a corrente total que passa aqui, então, relacionada a esses dois exemplos? Então, nós podemos aplicar. A corrente total seria a soma das duas correntes, que dá 1,49 amperes. Se nós calcularmos qual que é a tensão em cima desse ramo AB, a gente vai chegar da fonte 1, contribuição da fonte 1, 7,52, e da fonte 2, de 4,4 volts. Se somarmos as duas, 11,92 volts. Ou seja, a contribuição das duas fontes gera nesse resistor de 8 ohms um total de 11,92 volts. Ou seja, não é que uma fonte, você pode ter uma fonte até menor do que 15 e pode ter uma tensão em cima desse resistor de 8. Por exemplo, um exemplo, vamos supor que essa fonte aqui fosse de 10. A gente calculasse e desse um valor aqui de 11. Está errado? Não. Está errado isso aqui desse 11 volts? Não. Porque tem a contribuição de duas fontes, não só de uma. Estaria errado se fosse apenas uma fonte e ela tivesse um valor maior do que a fonte primária. E neste caso não, como são duas fontes, o máximo que pode ter de geração ali é de 35 volts, mas é lógico que não vai ter porque tem outras quedas de tensão, tá? Então, resumindo, nós vimos então, portanto, aí, ó, a tensão em cima do resistor AB foi de 11,92 volts. Bom, esse é o método da superposição
E é um método bem bacana que a gente acaba fazendo passo a passo, acaba aprendendo vários teoremas em cima dele. Aplica divisor de corrente, divisor de tensão, aplica a primeira lei de Ohm, aplica circuito série, circuito paralelo, ou seja, resume bastante os exercícios que a gente fez anteriormente. Bom, gente, nós vimos aí no exercício, portanto, a tensão em cima do ramo AB é de 11,92 volts, ou a corrente lá de 0,94 mais 0,55, que deu 1,49 amperes. Agora nós vamos dar início a mais um método de resolução, utilizando aí o problema que é o método de Thevenin. Agora veremos esse método de Thevenin, que é uma solução de problemas utilizando o método de Thevenin baseado no teorema de Thevenin e se aplica nos casos em que desejamos simplificar um circuito complexo por um mais simples equivalente. Esse procedimento ele é muito útil quando precisamos aí analisar em detalhes o comportamento de apenas uma parte de um circuito elétrico. O teorema de Thevenin, como os anteriores também, são muito utilizados em análise de circuitos elétricos. E é sempre bom lembrar que um bom técnico é, sem dúvida, ser um bom analista. O teorema de Thevenin também é muito utilizado em análise de circuitos eletrônicos e é sempre bom lembrar que um bom técnico é, sem dúvida, um ótimo analista, né? Ou seja, você precisa saber analisar e essa análise te dá uma característica de ser um bom técnico. Este teorema estabelece que qualquer circuito linear ativo pode ser substituído por uma única fonte de tensão em série com uma resistência onde a tensão equivalente é chamada de V de TH, que é a nossa tensão equivalente de Thevenin, que é a tensão medida entre os terminais considerados, e RTH é a resistência equivalente de Thevenin, que nós vamos chamar mais para frente de RTH. Quando todas as fontes dos circuitos estiverem canceladas. O que podemos concluir é que o teorema de Thevenin nos permite substituir um circuito de muitas vezes aí complexo, ou seja, muito complexo, composto aí por componentes dos mais variados por uma única fonte. Olha, o mais importante é isso. Ele vai transformar um circuito completamente complexo em uma fonte simples, que é a que a gente aprendeu lá nos circuitos elétricos 1, e em série com resistência. E isso vai ser chamado de equivalente de Thevenin. Devemos então notar que o teorema substituído por um circuito para efeitos de cálculos. Note que o teorema substitui o circuito para efeito de cálculos e análise, o que não significa que o circuito equivalente executa as mesmas funções práticas de um circuito original. Preste atenção nessa frase, o que a gente está falando e o que a gente vai fazer lá. Ou seja, podemos substituir todos os circuitos por uma única fonte. O teorema de Thevenin diz o seguinte: num circuito formado por vários bipolos, ou seja, várias fontes, vários resistores em série ou de forma linear, todos os geradores e receptores do circuito que envolvem um determinado bipolo ou ramo de interesse podem ser substituídos por um gerador de tensão. Esse gerador nós vamos chamar de gerador de tensão de Thevenin. Formado por uma fonte de tensão, que nós vamos chamar de fonte de Thevenin, é o ETHI, em série com uma resistência de Thevenin. Ou seja, nós vamos ter uma fonte, pode ser em série com uma resistência de Thevenin. Então nós vamos substituir o circuito por uma coisa desse tipo assim, ó, um ETH, tá? Em série com uma resistência de Thevenin. É isso que quer dizer esse texto aí. Veja como fica essa explicação para o equivalente Thevenin. Como eu acabei de desenhar para vocês, um circuito linear qualquer, com 1, 2, 3, 4, 5, 10 fontes, vai se tornar uma única fonte de tensão em série com a fonte de Thevenin,
que é chamada de resistência de Thevenin, ou seja, a resistência equivalente vista pelo circuito aberto. Tá? Então, o teorema de Thevenin para um circuito linear é constituído por fontes independentes e elementos lineares e pode ser representado por uma fonte independente em série com a resistência. Bacana isso, ó. Esse teorema é um dos mais importantes usados em método de análise de circuitos elétricos. É um dos melhores e serve muito para quem quer aprofundar no assunto. Tá? Bom, veja então como a gente faz uma transformação de um circuito desse. A razão para utilizarmos o teorema de Thevenin é que muitas vezes estamos interessados apenas com o que ocorre ou o que acontece num par de terminais, ou num ramo, ou num elemento. Por exemplo, o ramo AB aqui, ó, entre A e o ramo, os pontos, ou seja, o que acontece entre esses dois pontos. Por exemplo, qual que é a tensão aqui, qual que é a corrente nesses pontos, ou qual que é a potência, ou o que acontece aqui entre esses dois pontos. Por exemplo, onde que o meu ramo AB está aqui? Está aqui, ó, meu ramo AB. Só que aqui nós temos uma fonte dependente, tá, galera? Uma fonte que depende de uma tensão X, ou seja, Vx. Para quem não conhece, esse símbolo é utilizado por uma fonte dependente. Isso aqui é uma fonte de corrente, ou seja, tem duas fontes e uma fonte dependente. E a gente vai fazer uma análise de Thevenin, ou seja, arrancar esse resistor, fazer a análise vista por aqui, qual que é a resistência equivalente e ver o que todas as fontes contribuem de tensão ou corrente ou o que for necessário para resolver esse problema aí que a gente vai ver mais adiante. Tá? Vamos agora fazer um exercício com aplicações práticas a fim de mostrar os conceitos de Thevenin. Veja como fica. Calcular o equivalente de Thevenin para o circuito abaixo. Gente, esse é o mesmo exemplo que a gente fez lá no teorema da superposição. Nós temos aqui um circuito onde nós vamos calcular qual que é o equivalente dele para encontrar uma fonte de Thevenin em série com a resistência de Thevenin. Então, calcule o equivalente de Thevenin para o circuito abaixo. Vamos tentar, através deste exercício, entender aí, ó, e provar o teorema de Thevenin. Lembra lá, nós encontramos uma tensão em cima do resistorzinho de 8 ohms lá, de 11,92 volts, se vocês lembrarem, uma corrente de 1,49 amperes. Depois a gente vai ver o que é e como definir. Vamos lá, vou aplicar aqui a ideia. Na próxima slide eu vou explicar um pouco melhor sobre o assunto. Eu vou explicar tudo aqui, o que eu vou fazer para vocês entenderem o teorema de Thevenin. Então nós temos aqui uma fonte E1 e uma fonte E2. E nós temos o resistor, onde a gente está querendo saber qual que é a tensão em cima desse elemento. Tá? Então, a gente vai arrancar ele daqui, então vai ficar um circuito aberto entre os pontos A e B, ó, sem continuar, então aqui é o ponto A e o B, a gente tirou o resistor de 8 ohms, a gente tirou ele aqui, e no final a gente vai colocar ele de novo, tá? Essa é a análise que a gente tem que fazer. Aí, com essa análise, a gente vai ter correntes aqui, circulando, tensões, resistência, e a gente vai ter que descobrir qual que é a tensão equivalente. Bom, para achar o equivalente de Thevenin entre os pontos A e B, devemos abrir o circuito. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, nós pegamos lá, substituímos no lugar do resistor de 8 ohms, nós abrimos o circuito. Fizemos. E no lugar das fontes de tensão, para o primeiro exemplo, nós demos um curto-circuito. Para que serve isso? Para você encontrar o RTH. É a primeira coisa que você tem que fazer, é encontrar a resistência equivalente de Thevenin, vista pelos pontos A e B. Lembre-se, é vista pelos pontos A e B, e não a resistência de cada ramo, tá? Note isso aí, isso é uma das coisas que o pessoal mais erra nessa situação. Eles têm dificuldade em encontrar essa resistência equivalente. Então, a resistência vista pelos pontos AB pode ser feita da seguinte forma. Vamos agora encontrar a resistência equivalente. Bom, vamos agora encontrar a resistência equivalente do circuito vista por AB. Tá? Então, a resistência vista por AB vai ser o seguinte. Gente, nós tiramos o resistor de 8 ohms aqui.
a gente vai ter que descobrir qual que é a resistência equivalente vista por esses dois pontos. Está vendo essas duas setas verdes aqui? Ela diz o seguinte, a resistência desse ramo e a resistência desse ramo, ele está em paralelo à visão desse ponto. Aqui é como se fosse um olho. Qual que é a visão vista por esse ponto? Ou seja, basta somar esse resistor com esse, para esse ramo, em paralelo com a soma desses outros dois. Foi isso que eu fiz. Então, ó, a resistência vista por AB, ó, a gente vai apagar aqui os valores, para vocês notarem aí, somarem aí. A resistência vista por AB vai ser o R1 mais R2, em paralelo, a gente usa essas duas condições, com R3 mais R4. Se a gente fazer o cálculo, ó, 8 em paralelo com 9, vai dar 4,23. Para quem não lembra, aí é 8 vezes 9 sobre 8 mais 9. Aí você vai achar 4,23. Faça o cálculo aí que você determina aí. Então, a resistência vista pelos pontos AB é a resistência de Thevenin. Então, já é o primeiro exemplo aí que a gente achou. Então, é 4,23 ohms. Veja o próximo passo que a gente vai fazer agora. Dado que a resistência de Thevenin seja de 4,23, agora nós vamos... A ideia, que a gente já determinou essa condição, né? A ideia agora é voltar com as fontes e analisar qual que é a tensão vista, ou seja, isso é o próximo passo que a gente vai fazer a análise, tá? Então, voltamos agora às fontes originais, a fonte E1 e a fonte E2. Nós vamos aplicar agora um simples teorema. É a lei de Kirchhoff das malhas. Ele estabelece que a somatória de todas as tensões em uma malha é zero. Ou seja, a gente vai ter que aplicar essa condição da lei de Kirchhoff. Note aí, ó, como os pontos entre A e B estão em aberto, não há circulação de corrente aqui, galera. Não vão errar isso. Se o circuito está aberto, não tem corrente circulando aí. E isso aí é a chave do nosso problema. É o mais importante. Porque isso aí faz com que o seguinte, eu vou sair uma corrente aqui, ó, e vou calcular qual que é a corrente total do meu circuito vista por esses pontos. Tá? Então, aplicando aí a lei de Kirchhoff da nodal, a gente encontra essa corrente. Ou aplicando a lei de Kirchhoff das malhas, a gente encontra a tensão. Tá? Então, tem essas duas formas. Então, repare que foi retirado a resistência, né, entre os pontos AB, e isso faz com que a corrente circule nos dois ramos aí, que é onde a gente circulou aqui, ó, tanto para cá como para cá. Tá? No próximo passo agora, nós estamos determinando a corrente do circuito. Para determinar essa corrente do circuito, nós vamos ter que aplicar a lei de Kirchhoff das malhas e para determinar a tensão elétrica entre os pontos A e B. Nós já determinamos a resistência equivalente de Thevenin e vamos agora determinar a tensão equivalente de Thevenin. Bom, determinando a corrente do circuito, como que a gente vai fazer? Aplicando o Thevenin aí, ó. Aplicando, aliás, a lei de Kirchhoff das malhas. Como que é aplicando essa lei, José? Nós temos o seguinte, ó, a corrente que entra no resistor, positivo e negativo, entra no resistor positivo e negativo. Aqui já está polarizado, né? Aí a corrente aqui está descendo agora, positivo e negativo. Ela está andando aqui, ó, nesse sentido, então é positivo e negativo. E chegou lá de novo, então positivo, negativo. Então agora nós temos uma fonte, vamos chamar de V1, vamos chamar de V2, vamos chamar aqui de V3 e uma aqui de V4, tá? Então, ó, VF1, que é a fonte 1, menos 5,1, que é o V1, menos 6I, que é o V2, menos VF2, que é a fonte 2, menos V3, menos V4, tá? Então, veja o seguinte, a corrente que circula aqui, nós vamos chamar ela de I. Então, a fonte VF1 menos 5 vezes I, tá? Menos 6 vezes I, menos a fonte VF2, menos 3 vezes I, menos 2 vezes I, ou seja, menos 3 vezes I, a corrente que passa aqui, ó, também,
e a mesma corrente que está passando aqui também. Então, nessa situação, vamos apagar um pouco aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Com essa polarização aí, ó, nós encontramos que, substituindo os valores, nós vamos ter 20 menos 5i menos 6i menos 15 menos 3i menos 2i é igual a zero. Ou seja, aplicando a lei de Kirchhoff das malhas, o somatório de todas as tensões na malha é zero. Então, se você isolar 20 menos 15 e passa esses valores para lá, todo mundo para lá, você vai chegar lá em 5 mais 6 mais 3 mais 2. Então, 5 mais 6 é 11, mais 3 é 14, mais 2, 16. Então, a gente vai chegar 20 menos 15 dá 5. Então, foi aí que eu tirei o valor. Sobre 16. Então, a gente encontrou a corrente nodal, a corrente do circuito aí de 0,3 amperes. Tá? Determinado que a corrente do circuito é 0,3 amperes, a gente pode determinar qual que é a tensão vista pelos pontos A e B agora. Como é que a gente calcula essa tensão? Nós sabemos que a corrente que circula aqui é de 0,3 amperes com a polarização dessa forma, da fonte original. E aqui dessa forma, porque é da fonte original. E qual que é a corrente que passa aqui? 0,31 amperes. Tá? Então, se nós aplicarmos 20 menos 5 vezes I, então essa corrente aqui, ó, como o circuito está aberto, a gente está criando uma fonte aqui, porque a gente está querendo saber qual que é a tensão aqui. Por isso que a gente está querendo saber qual que é essa, em função dessa corrente. A corrente é a mesma corrente de polarização. Então, 20 menos 5, para vocês entenderem melhor, porque esse aqui é uma das coisas mais complicadas que tem. E para facilitar o entendimento seus, a gente vai fazer de novo aqui, ó. Nós vamos colocar uma fonte, o circuito está aberto, não tá? Mas eu estou querendo saber qual que é a tensão aí. Então, tensão a gente pode substituir por uma fonte. Então, sem alterar o nosso problema, porque isso aqui é nossa pergunta, tá? Então, você tem uma fonte, 20 volts, mas você tem uma queda de tensão aqui, chamamos de V1, e uma queda aqui, chamamos de V4. Como o V1 nosso é 5 vezes 0,31 e o V4 é 2 vezes 0,31. Então, se você soma, aplica a lei de Kirchhoff, 20 menos V1 menos VTVNAM menos, vamos mais aqui, pega o segundo sinal, né? Menos V4 é igual a zero. E a gente fez isso, ó. Então, 20 menos 5i menos VTVNAM menos 2i é igual a zero. 20 menos 5. O que é 5, gente? É o valor da resistência. E o que é 0,3? É o valor da corrente que a gente calculou no exemplo, no slide passado. Menos VTVNAM, menos 2 V031. Então, resultado, V de TVNAM, isolando o nosso V de TVNAM aqui, eu passei ele para lá e deixei aí, fiz a resolução, 20 menos 5 V0,3 menos 2 V0,3. A gente chegou aí em 17,9 volts, tá? Bom, você deve estar perguntando, mas lá no teorema da superposição nós achamos 11,92 volts e não 17,9. Bom, nós não terminamos o nosso problema. Nós apenas encontramos a tensão equivalente de TVNAM. Montando o equivalente de TVNAM, então nós vimos que aqui é 17,9 volts e aqui é 4,23 ohms, certo? Então, nós temos que é 17,9 volts e 4,23. Montamos o equivalente. O que a gente vai fazer agora no próximo passo? Colocar a nossa carga elétrica, que é de 8 ohms. Tá? A gente não retirou ele no início? Então, agora a gente tem que colocar. É o próximo passo que a gente vai fazer a análise. Vou passar o slide para você entender melhor. Então, montando aí, ó, nós temos que... a resistência, agora a gente colocou o valor de 8 ohms no nosso problema, então 17,9 volts, e a resistência de Thevenin é 4,23. Então aqui tem 4,23 e aqui tem 17,9. Como a gente está querendo saber a tensão aqui nesse ponto, qual que é a tensão? A gente aplica o divisor de tensão ou aplica, aí descobre a corrente elétrica, a gente pode fazer de vários modos, né?
Vamos ver o modo que a gente fez aqui, ó, descobrindo a corrente. Como a gente já sabe que o circuito agora é série, não é isso? 4,23 mais 8 vai dar 12,23. É a resistência total do circuito aí dessa forma. Então, a corrente vai ser a tensão de Thevenin por resistência total e não mais a resistência só de Thevenin. Então, 17,9 por 12,23 vai dar 1,49 amperes. Logo, a tensão na minha carga, VL de VLoad, de 1,49 vezes 8 é igual a 11,92 volts. Ou seja, vocês acabaram de notar que nós chegamos agora no mesmo valor, lógico, por outro método, fazendo a mesma coisa, só que de diferentes formas. Bacana demais isso aí. Qualquer coisa, volte de novo, faça análise para você ver quais passos você não pode estar interpretando. Podemos observar e comparar que o valor de tensão feita com o equivalente de Thevenin foi mais rápido e deu o mesmo valor que no teorema da superposição. Agora, nós falaremos do teorema de Norton e esses dois teoremas são complementares e podem ser usados como princípio da transformação de fonte. Veja como fica. O método de Norton é baseado no teorema de Norton, que é similar ao de Thevenin. Gente, eles são equivalentes. Por exemplo, na transformação de fonte, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor. Isto é, se ele é similar ao de Thevenin, ele vai ter uma equivalência de Norton, né? Isso se aplica nos casos em que desejamos simplificar um circuito complexo por um mais simples equivalente, com a diferença que o circuito simplificado é formado por um gerador de corrente, ou seja, Thevenin é gerador de tensão, em série com uma resistência. E neste caso aqui é um gerador no lugar aí do gerador de tensão. Tá? O teorema de Norton estabelece que qualquer circuito linear pode ser substituído por uma única fonte de corrente em paralelo com uma impedância Z. Bom, o teorema de Norton, então, ele fala o seguinte: ele pode substituir um circuito qualquer, daqueles que a gente resolveu, por uma fonte de corrente em paralelo com impedância Z, aí, ou impedância, ou uma resistência, ou uma carga. Então, é o valor a outra leitura que eu fiz aqui de impedância quer dizer que é uma resistência também, tá? A impedância é o nome geral que é dado para resistência, impedâncias reativas, ou resistivas, ou capacitivas. Então, a corrente equivalente de Norton é aquela que passa através do circuito colocado entre os terminais A e B. A gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos lá em Thevenin. Vamos abrir o circuito, tirar o componente que a gente está querendo fazer a análise e vamos deixar aberto lá o ponto A e B. Depois, no final, nós vamos substituir lá a nossa carga e ver o que acontece aqui nessa situação. Um circuito formado por vários bipolos lineares, todos os geradores e receptores dos circuitos que envolve vêm um determinado bipolo ou ramo de interesse podem ser substituídos por um gerador de corrente, chamado aí gerador de corrente ou circuito equivalente de Norton. Então, ó, esse circuito que a gente está falando complexo aí é a forma de associação, tá? Isso aqui não tem representatividade nenhuma, mas ele vai ser substituído, essa parte aqui, ó, vai ser substituído por um gerador de corrente em paralelo com a resistência. E depois nós vamos jogar essa resistência aqui e fazer a análise dela na medida que a gente vai fazendo, tá? Trabalhando. Veja como é o equivalente de Norton formado por uma fonte de corrente ou o equivalente de Norton em paralelo com a resistência interna equivalente de Norton. Utilizando o método de Norton, os valores de IN e RN são calculados da seguinte forma. Os valores de IN, o que é IN? É corrente de Norton, I vem de corrente, N de Norton. RN são resistência de Norton. Bom, lembre-se, como eles são complementares, ou seja, equivalente de Thevenin e Norton, eles são praticamente iguais. Você pode resolver no método de Thevenin e só no final aplicar o Norton. Ou pode resolver no método de Norton e no final só aplicar o Thevenin. Então, isso facilitará bastante a nossa resolução.
A gente vai explicar aqui. Então, que o N é a corrente, o IN nosso aqui é a corrente que passa pelos polos em que está localizado o bipolo ou ramo de interesse quando ele é substituído por um circuito. Então, nós vamos aplicar aí e ver como é que fica essa análise. Tá? Quando ele é substituído por um circuito, a resistência equivalente vista pelo bipolo Rn é uma ou ramo de interesse. Quando todos os geradores de tensão substituídos por um curto ou circuito equivalente, todos os geradores de corrente são substituídos por um circuito aberto. Tá? Veja como fica. O que eu estou tentando explicar aqui é o seguinte, que a resistência de Norton, equivalente vista pelo bipolo ou ramo de interesse, quando todos os geradores de tensão são substituídos por um curto-circuito e todos os geradores de corrente são substituídos por um circuito aberto. Gente, nós já falamos isso lá no teorema de Thevenin e aplica-se aqui também. Então, quando nós temos uma fonte de tensão em série com a resistência, nós aplicamos aqui, ó, para esse circuito um curto, ou quando for uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, nós aplicamos um circuito aberto, a gente arranca essa fonte. Tá? Isso também serve a uma transformação, ou seja, eu tenho uma fonte de tensão em série com a resistência, eu posso substituir por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, lembrando, obedecendo a primeira lei de Ohm. Tá? Vamos colocar em prática os exercícios com o teorema de Norton. Veja como ficam as aplicações. Calcule o equivalente de Norton para o circuito abaixo. O mesmo exemplo do exemplo anterior que a gente fez, tanto para a superposição como Thevenin. Agora nós vamos aplicar. Ou seja, a gente já sabe que esse elemento tem que ser retirado. Não é excluído, e sim retirado. Depois, no final, a gente vai descobrir. Então, visto por esses dois pontos, nós vamos achar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Nós vamos chamar de Rn. E a gente já viu que a resistência equivalente, ela vai dar aí 4,23. Mas vamos fazer o teste para ver se vai dar dando mesmo aqui. Para achar o equivalente de Norton, entre os pontos A e B, devemos abrir o local desejado e inicialmente curto-circuitar as fontes, né? A gente está substituindo aqui por um curto, e abriu o circuito, retirou, cortou aqui, ó, certo? Retiramos, cortamos, conforme o desenho aí na figura, tá? Primeiro passo aí é esse, o segundo é calcular. Depois, o próximo passo, a gente vai fazer o seguinte, vamos agora encontrar a resistência equivalente vista por A e B. E da mesma forma que nós fizemos lá no Thevenin, então não muda muito. Então a resistência equivalente vista pelo ponto AB, a gente vai calcular por esses dois pontos. Então é como se fosse essa resistência aqui em paralela com essa, né? E como que é o paralelo entre... Como é que eu achei 8 e como é que eu achei 9? Eu somei. Como não está dando para ver mais, então vamos apagar aqui só para vocês visualizarem. Do lado de cá nós temos 7, do lado de cá nós temos 9. Do lado de cá nós temos... Então, a resistência equivalente aí, ó, foi de 4,23 ohms, que é a mesma resistência lá de Norton, tá? Vamos agora para o próximo passo. Um dos segredos de trabalhar com o teorema de Norton e Thevenin está em determinar a corrente e a tensão elétrica no circuito, tá? Determinando a corrente elétrica no circuito, nós vamos agora aplicar. Se a gente quiser direto substituir isso aqui por uma fonte de corrente, ou seja, gente, como é que a gente transformaria isso aqui? Nós temos uma fonte de tensão, vou fazer aqui a parte para vocês, em série com a resistência, que a gente pode trabalhar com uma transformação de fontes. Mas vamos deixar isso para um passo seguinte, que é onde eu fiz mais para frente, e vamos resolver aqui só achando o equivalente à tensão entre os pontos A e B. Repare que foi tirada a resistência entre os pontos A e B, isso faz com que a corrente circule nos dois ramos e não entre os pontos A e B. Tá? E normalmente
nesse caso, um circuito em série, tá? Porque a corrente não vai passar por aqui, então ela vai simplesmente circular aqui, ó. Então ela não passa por aqui, então não tem divisão, não tem ramo. Não tem ramo, ou seja, só existe um ramo. Então agora aplicaremos aí a lei de Kirchhoff das malhas para a tensão elétrica. Da mesma forma que nós aplicamos lá no Thevenin. Determinando a tensão, nós vimos aí, ó, que a tensão entre os pontos A e B, ou a tensão da fonte 1 aí, a gente chegou aí numa corrente de 0,31, nós estamos aproveitando os cálculos que a gente fez, mas a gente determinando que essa corrente total aqui, ó, desse circuito deu 0,31, mas como a gente achou essa corrente? Pegamos o valor da fonte resultante, que é como se tivesse duas fontes em série, né? Onde pegamos a maior, subtraímos a menor e dividimos pelas resistências vezes corrente de cada resistor. E aí chegamos a uma corrente de 0,31. Agora nós vamos determinar a tensão entre os pontos A e B. Nós vimos que para determinar essa tensão, que nós já fizemos até anteriormente, nós chegamos a um valor de 17,9. E como chegamos a isso? 20 menos 5, vezes 0,31 menos VTH menos 2 vezes 0,31. Deu o mesmo valor porque é a mesma coisa, não mudou. O teorema de Thevenin e o teorema de Norton é bem parecido, tá? Então, bom, já que encontramos uma tensão de 17,9 e uma resistência de 4,23 para o Thevenin, o equivalente dele é como se a gente fizesse uma transformação de fonte. Gente, é muito importante isso aqui, ó, resolve bastante problemas e auxilia demais em outras soluções. Como a gente vai achar uma corrente? Aplicando a lei de Ohm, V sobre R. 17,9 dividido por 4,23. Aí a gente vai chegar num valor de uma corrente aí de aproximadamente, a gente não calculei nesse slide, mas eu vou passar no próximo passo que a gente vai fazer esse dimensionamento, mas seria esse resultado, tá? E onde nós estamos mostrando aqui que a tensão é 17,9, aqui ó, 17,9 e a resistência de 4,23. A resistência aqui continua sendo 4,23, mas a corrente não, tá? Então veja como é que fica no próximo passo. A corrente, então, é de 4,23 amperes. A gente fez 17,9 por 4,23, então quer dizer que essa corrente aqui é de 4,23 amperes, não é ohms, tá? E aqui 4,23 ohms. Coincidiu aí de dar o mesmo resultado, tá? Então, acabamos de dimensionar o equivalente, mas não terminamos com o nosso problema. Lembra lá que nós tiramos o resistor R8? A gente vai ter que colocar ele agora e fazer o mesmo cálculo. Então, agora, com a tensão dimensionada, acabamos de encontrar esse equivalente de Thevenin entre os pontos A e B. Agora, já podemos, então, encontrar o equivalente final de Norton aplicado aí com o resistor. Bom, aí nós agora colocamos o resistor de 8 ohms lá bonitinho. Nós sabemos que a resistência é 4,23, sabemos que a corrente aqui é 4,23 amperes. Tá? Aí podemos aplicar o divisor de corrente, que a gente já sabe muito bem, né? O divisor de corrente, que é a corrente na carga aí, ó, nós vamos chamar de IL aqui, ó, é a corrente que vem para cá, é a corrente load, que é a carga, ela trabalha com a resistência N, que é a resistência de Norton, sobre a resistência de Norton, uma resistência da carga, vezes a corrente que chega no nó, que neste caso é a total, que é uma fonte de corrente. Então 4,23 sobre 12,23 vezes a corrente total, que é 4,23, vamos chegar numa corrente aí da carga de 1,49. Como a tensão é em cima dessa resistência, podemos falar que a tensão de Thevenin é a corrente de Norton vezes a resistência de Norton, então a gente pode falar a mesma coisa. Só que aqui a gente vai falar assim, ó, vamos chamar de VL, tá? Para vocês não confundirem. VL, então, é a tensão na carga, é 1,49 vezes 8, então dá 11,92 volts. Ou seja, da mesma forma que nós encontramos lá no Thevenin e lá na superposição, achamos o mesmo valor.
Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, então. Encontraremos, então, na próxima aula. Estudem bastante, revise os problemas, refaça os cálculos. E qualquer dúvida, poste lá nos fóruns que responderemos aí em breve. Beleza? Até mais!